gente! Eu sou Júnia Tolentino, professora de História, e o tema da nossa aula de hoje é a expansão marítima e comercial europeia. E aí, vamos lá? Afinal, o que foram as grandes navegações? As grandes navegações é o nome dado ao período da história em que os europeus lançaram-se à navegação do Oceano Atlântico, em busca de um caminho para chegar ao Oriente, para encontrar as Índias, em busca das famosas especiarias. Esse processo foi liderado pelos portugueses. Um tempo depois, vieram também os espanhóis e outros países da Europa também, como Inglaterra, França, Holanda, entre outros. Os resultados foram as descobertas, coloca entre aspas aí para mim, por favor, de inúmeros locais até então desconhecidos pelos europeus, e a chegada ao continente americano em 1492. Mas, afinal, o que levou a esse grande acontecimento? A centralização política, o comércio e o surgimento da burguesia são os fatos mais significativos da história europeia, contribuindo em grande parte para a expansão marítima comercial da Europa. Mas quais foram esses fatores que causaram o expansionismo europeu? Vamos lá. Até o início das grandes navegações, o comércio era realizado principalmente no mar Mediterrâneo. E esse comércio era dominado pelas cidades italianas, Gênova e Veneza. As cidades italianas, elas controlavam a distribuição das especiarias na Europa. Mas, a partir da mudança para o Oceano Atlântico, o comércio com o mar Mediterrâneo, ele vai entrar em decadência. O principal objetivo dos europeus, ao se lançar nessas grandes navegações, além da procura de metais preciosos, foi principalmente a busca para uma nova rota de comércio com as Índias, para o comércio das chamadas especiarias. Lembrando que as especiarias, elas eram artigos muito caros na Europa, eram artigos de luxo, era uma verdadeira relíquia. As especiarias, elas eram muito cobiçadas, devido principalmente à sua difícil chegada à Europa. Pensa só o seguinte, eram os muçulmanos que controlavam as rotas das especiarias da Ásia. Eles transportavam essas especiarias no lombo de animais como cavalos, camelos, bois, mulas. Então, como eles transportavam essas especiarias no lombo de animais, a quantidade que era transportada era muito pequena. Então, quando essa especiaria chegava na Europa, por ser uma quantidade tão pequena, elas eram vendidas por um valor exorbitante, um valor muito alto. Então, os europeus, eles pensaram o seguinte: se nós descobríssemos uma rota que chegasse às Índias e levássemos um navio com capacidade de transporte muito maior, imagina o lucro que nós teríamos nessas grandes expedições? Pois é, foram motivados por essa ideia que eles se lançaram nessas grandes expedições em busca das especiarias. E o que eram essas especiarias? Eram a pimenta do reino, a noz moscada, a canela, o cravo da Índia, o gengibre e artigos raros, como a porcelana chinesa, artigos que não eram encontrados com muita facilidade na Europa. Os europeus, eles estavam em busca de um novo caminho para as Índias, em função da tomada de Constantinopla pelos turcos, o que a encareceu e dificultou ainda mais o comércio das especiarias. Outro importante fator que contribuiu para as grandes navegações foi a estagnação da economia europeia, estimulando assim
a busca por novos mercados consumidores e fornecedores. Aliado a isso, também temos a necessidade de encontrar jazidas de ouro e prata em outras regiões, já que as jazidas europeias estavam quase esgotadas, exauridas, gente. Eles precisavam dos metais preciosos para poder aumentar a quantidade de moedas em circulação. Ocorreu também, durante esse período, o Renascimento, e com ele ocorreu uma mudança na forma dos homens verem o mundo, deixando o misticismo do período medieval de lado e passando a utilizarem principalmente a razão para explicarem os acontecimentos e tudo ao seu redor. Vale destacar, gente, que na Idade Média, os europeus eles tinham verdadeiro temor, medo do Oceano Atlântico. Eles morriam de medo. E é interessante notar que, a partir do Renascimento, começa a haver essa mudança na mentalidade. E surgem teorias em que a Terra não era plana, e sim redonda. Antes do Renascimento, eles acreditavam que a Terra era plana, que se eles continuassem navegando, chegariam a um fim e poderiam até despencar por um grande despenhadeiro. Olha que história louca para vocês verem. Outro fator, gente, eles acreditavam muitas vezes que o Oceano Atlântico existiam monstros marinhos. Então, tinha um verdadeiro temor com relação à navegação no Oceano Atlântico. Por isso, muitas vezes, eles preferiam se manter nas águas costeiras e navegar por um mar menor, como o mar Mediterrâneo, que era um mar conhecido, já de fácil acesso, que eles conheciam que era difícil se perder. Além de superar os perigos reais, as tempestades, as danificações nas embarcações, as doenças, a fome e a sede, os navegadores, pela mentalidade medieval, ainda tinham que superar os medos imaginários, os monstros marinhos, a zona tórrida, a dimensão plana do planeta. Quanto mais navegavam, mais próximos eles estariam do abismo. Aí, acreditamos que a presença dos medos imaginários existiu, mas as inovações tecnológicas que vieram a partir da Escola de Sagres contribuíram para mudar o olhar para as grandes navegações. Outro importante fator foi o surgimento de novos aparelhos, que vão possibilitar as grandes navegações e que eles navegassem sem se perder no grande mar aberto que era o Oceano Atlântico. Os aperfeiçoamentos técnicos, como a invenção da bússola, do astrolábio, as caravelas, e inclusive as armas de fogo que serviam para a defesa deles. Existia também um local de estudo que era conhecido como Centro Náutico de Sagres ou Escola de Sagres. Nessa espécie de escola, eles desenvolveram novos estudos sobre técnicas de navegação, aperfeiçoaram até a bússola lá. E eles produziram nesse local mapas de rotas pelos oceanos e criaram novos tipos de embarcação, como exemplo a caravela, muito mais leves e movidas por velas latinas de formato triangular, que facilitavam as manobras em alto mar e propiciavam percorrer distâncias muito maiores. E um fator que contribuiu para que isso ocorresse foi o espírito de aventura, que, influenciados pelas histórias de Marco Polo, os europeus eles queriam desbravar os mares em busca de terras desconhecidas. Lembrando que Marco Polo ele chegou até a China, viu, gente? Outro fator que vai contribuir com as grandes navegações foi a ascensão social da burguesia mercantil e o fortalecimento do Estado Nacional. A partir da formação dos Estados Nacionais, que só um Estado centralizado teria condições de gerar recursos para uma empresa de tamanho porte, ou seja, somente um Estado centralizado,
um país como nós conhecemos hoje, que tem suas próprias leis, seu próprio governo, sua própria cultura, né, uma própria moeda, teria recursos para financiar essas grandes expedições. E ainda tem o fator religioso. A Igreja Católica, ela foi uma grande patrocinadora dessas expedições, porque ela via como essas grandes expedições contribuiriam para expandir a fé católica pelo mundo. E a partir do momento que os europeus se organizaram, saíram em busca do caminho para as Índias. E existiam duas principais teorias para se chegar ao Oriente. Essas teorias eram: a primeira, defendida pelos portugueses, era do périplo africano. Os portugueses defendiam que deveriam contornar a África para se chegar ao Oriente. Já a segunda teoria, defendida pelos espanhóis, que é a da circunnavegação, eles defendiam que deveriam dar a volta ao mundo para se chegar ao Oriente. Ou seja, eles deveriam navegar pelo Ocidente até chegar ao Oriente. As diferenças são nítidas entre o acaso de navegar e a precisão nas navegações. Então, podemos perceber que as grandes navegações foram um projeto muito bem organizado e estruturado. E agora, se liga na nossa dica. Hoje trago para vocês uma curiosidade. As tão famosas especiarias que motivaram o período conhecido como as grandes navegações, que eram a pimenta do reino, a noz moscada, a canela, o cravo da Índia e o gengibre, elas eram usadas até mesmo como moeda e constituíam dotes, heranças, reservas de capital e até divisas de um reino. Pagavam serviços, impostos, dívidas, acordos e obrigações religiosas. Também era costume presentear ou até mesmo subornar os magistrados com especiarias, de tão alto que era o seu valor. Bem, gente, por hoje é só e até a nossa próxima aula. Tchau!